E paz, vamos falar agora mais um pouco do curso Batalha Espiritual na Mente, Mindset Espiritual. E a partir de agora nós vamos entrar em alguns módulos onde falaremos sobre o governo em massa. O diabo ele não trabalha apenas individualmente, ele criou estratégias para que ele possa manipular as multidões através do governo em massa, do ataque em massa. E dessa maneira os principados e potestades conseguem um resultado muito maior, o que nós vamos começar a trabalhar agora e chegar na questão do governo do anticristo, que aí é o objetivo principal do diabo, de levar as multidões de uma vez só, com comandos diretos na mente, com manipulações da mente, e toda essa multidão ser levada à perdição eterna e à destruição eterna. Então vamos falar sobre ataques em massa, como os demônios usam pessoas de uma só vez. Em primeiro lugar, número 1, nesse vídeo agora vamos falar sobre alienação. O que é alienação? Presta atenção, porque esse assunto é um assunto que as igrejas não gostam que falem, porque a maior parte das igrejas e a maior parte das religiões mundiais, infelizmente, não é maldade do líder, mas já é parte do plano do diabo, isso está no background. As igrejas não gostam que falem sobre isso, porque as religiões elas são arma do diabo para alienação. Então vamos entender, isso aqui é muito sério, é muito profundo, vamos entender o que é uma alienação. Alienação é a ausência de um senso crítico e busca de um pensamento individual inteligente, ou seja, uma pessoa que não consegue ter um senso crítico, uma pessoa que não consegue ter um pensamento individual inteligente, uma pessoa que fala representando a voz alheia, ela não tem o seu próprio pensamento. Então, olha só, vou te dar um exemplo aqui. Você aceita Jesus, mas você precisa entender quem é Jesus. E para entender quem é Jesus, você precisa ter o seu próprio entendimento. Mas se alguém com uma voz superior diz para você, olha, você não pode pensar nisso, cuidado para não pensar nisso, se você pensar nisso é pecado, certas perguntas que você faz podem ser pecado, automaticamente a sua mente vai sendo condicionada. E a mente condicionada é a base da alienação. Outra definição de alienação: defender opiniões dos outros sem ter um entendimento sobre a defesa. Então, uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu muito no Brasil. Um certo pastor publicou no seu canal de televisão que a visão de 12 é do diabo. Eu não estou dizendo que é de Deus e nem do diabo, porque nesse curso eu quero ser muito imparcial. Mas um certo pastor falou, olha, meus irmãos, a visão celular é do diabo. Pronto. Milhares de pessoas, simplesmente igual um papagaio, igual um robô, começaram a dizer, é do diabo. É do diabo por quê? Porque o fulano falou que é do diabo. Pode até ser ou não ser, mas a questão é, essa opinião, você tem bases para defender esse pensamento? Ah, mas é Lula, ou é PT, ou é PMDB, ou é esquerda, ou é direita, ou é pré-tribulacionista, ou é pré-tribulacionismo, ou é pós-tribulacionismo. As nossas decisões elas não podem ser baseadas na opinião pública ou no formador de opiniões. As nossas decisões precisam estar aqui. Por isso é batalha espiritual na mente. Porque o maior equipamento que um ser humano pode ter é o cérebro. O maior equipamento não é o Wi-Fi, não é Google, não é internet, não é enciclopédia, não é amizade. O maior equipamento que um ser humano tem é a capacidade de pensar. E acredite, a maior parte das pessoas do universo são manipuladas por opiniões externas que não são delas. Então, quando você aprende a raciocinar, quando você aprende a pensar por conta própria, você pode até nadar contra a maré. Você pode até ser visto como alguém diferente porque pensa diferente. Mas você se torna livre e liberto, porque o diabo não tem como manipular a sua mente. O que mais é alienação? Alienação é ter opiniões superficiais só para agradar o grupo ao qual você está inserido. Então, no momento que a sua opinião é superficial, mas você defende ela com unhas e dentes só para agradar um grupo, você se torna um alienado. Isso acontece muito na igreja. Então, alguém pergunta para você, olha, música do mundo é do diabo ou é de Deus? Você tem todo o direito de pensar e chegar a uma conclusão inteligente. Assistir
novela é do diabo ou é de Deus? Você tem todo o direito de pensar. Eu estou confrontando a sua mente aqui. Porque quando eu falo essas perguntas, automaticamente o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é um pensamento alienado. E a alienação vai lutar contra você. Você pode até chegar lá no final do seu raciocínio inteligente e chegar à conclusão que realmente aquilo que diziam faz sentido. Mas primeiro você tem que se dar o direito de pensar e pensar até o mais profundo, baseado na inteligência que Deus te deu. Então vamos lá. Alguém pergunta, tatuagem é de Deus ou é do diabo? Se você pensa, é do diabo porque eu aprendi que é do diabo, porque diabo... Às vezes você se torna manipulado por uma postagem de Facebook. Você se torna manipulado por alguém que talvez nem tenha a resposta correta. Então, tenha pensamentos livres, claro, baseados na palavra de Deus, mas até mesmo para ler a palavra de Deus, você precisa ter uma mente livre para chegar a conclusões. Foi isso que Martinho Lutero fez. Lutero leu a palavra e falou, peraí, está todo mundo dizendo uma coisa, mas o que a palavra diz não é isso. Você entende isso? Está claro isso para você? No momento que a sua mente se libera, um universo de possibilidades aparece diante de você. Tá bom? Então eu já expliquei o que é alienação. E a alienação, ela pode ser individual. Tem gente que é alienada porque ela é alienada. Mas a maior parte das alienações, elas são alienações em massas. Ou seja, o mesmo modelo de manipulação atinge uma multidão de uma vez só. Através de algumas regras que são regras que servem para o bem quanto para o mal, mas quem tem usado isso mais é o diabo. Uma delas é a chamada lei da conformidade social. É bom que você anote tudo isso e medite bastante em tudo que eu estou falando a partir desse vídeo, porque o assunto está aprofundando bastante. Então, o que é a lei da conformidade social? A lei da conformidade social é a necessidade humana de estar associado ao grupo. Ou seja, o ser humano não quer se sentir excluído. Vou te dar um exemplo. Eu assisti um vídeo sobre mentalidade, onde foi feito um teste. Várias pessoas entraram num consultório médico, numa sala de recepção. Só que todas as pessoas que eram pacientes, que estavam na fila, e o atendente que estava na mesa, todos eles haviam sido treinados para fazer uma pegadinha. Qual era a pegadinha? Toda vez que o apito tocasse, um apito que estava no som, todo mundo ficava de pé e sentava de novo. Só tem um problema. Uma pessoa que estava lá não sabia da pegadinha. Então essa pessoa sentou. De repente o apito tocou, todo mundo ficou em pé e sentou. E essa pessoa fez assim, olhou para um lado, olhou para o outro, achou esquisito. Daqui a um tempo o apito tocou de novo, todo mundo ficou em pé e sentou. Essa pessoa também achou esquisito. Na terceira vez, quando o apito tocou, as pessoas ficaram de pé e essa pessoa também ficou de pé. Por que será que ela ficou de pé? Você já percebeu que às vezes você está num lugar, todo mundo bate palma, você bate também, nem parou para alguém, você nem ouviu. Você está na igreja, todo mundo, aleluia, glória a Deus, você dá glória a Deus também, você nem entendeu o que foi falado muitas vezes. Então essa pessoa ficou de pé, por quê? Porque ela caiu na armadilha da lei da conformidade social, que o subconsciente dela disse, se está todo mundo fazendo é porque está certo. Às vezes você está no supermercado e tem uma fila com 30 pessoas, uma outra fila com 20, outra fila com 15, outra fila com 40 e tem uma fila com 2 pessoas e ninguém entra naquela fila. Sabe por quê? Porque o subconsciente dessa pessoa vai dizer assim, não vai lá não, deve ter alguma coisa de errado, porque ninguém está entrando. Então, quantas vezes nós perdemos oportunidades ou nós somos manipulados porque está todo mundo fazendo? É o chamado Maria vai com as outras e o diabo manipula isso. E aí naquela pegadinha a coisa ficou mais estreita ainda, porque as pessoas começaram a sair. Daqui a pouco saía um, ia no banheiro, o outro foi ser atendido, e o apito tocava, aqueles que continuaram na sala ficavam de pé e sentavam, e a pessoa da pegadinha que não sabia de nada também. E foi acontecendo, teve um momento que só ficou o recepcionista e essa pessoa. E o apito tocou, todo mundo ficou de pé, todo mundo sentou, 2 pessoas. Daqui a pouco o recepcionista saiu da sala, ficou só aquela pessoa que caiu na pegadinha. E você já imagina o que aconteceu.
o apito tocou. Essa pessoa sozinha ficou de pé e sentou. Pronto, ela já estava sendo manipulada. Se um apito pode fazer isso com as pessoas, imagina o que o inferno consegue fazer através da manipulação. Então, preste atenção. Muitas vezes você pensa que está tomando uma decisão, mas essa decisão não é tua. Ela é uma decisão da conformidade social. É a decisão do meio no qual você está inserido, que é um meio que muitas vezes já está manipulado, já está hipnotizado. Às vezes, uma escolha que você faz, às vezes uma opinião que você defende, está baseada nessa conformidade social. E aí você pensa, poxa, não, eu cortei o cabelo assim porque eu gosto. Não, eu estou falando mais fino, mais grosso porque eu gosto. Não, eu estou assistindo seriado tal porque eu gosto. Não, eu estou comendo essa comida aqui porque eu gosto. Eu comprei esse carro porque eu gosto. Eu pequei porque eu tenho vontade. Não, existe uma manipulação de massa na qual você está sendo inserido. Porque você não se deu o direito de pensar, eu posso pensar diferente, eu posso ver o que ninguém está vendo. Eu posso enxergar o que ninguém está enxergando porque está todo mundo cego. E em terra de cego, quem tem um olho só é rei. Faz sentido isso para você? Então o diabo ele cria uma estratégia chamada senso comum. O que é o senso comum? É a base do inferno para que a lei da conformidade social governe sobre massas. O que é o senso comum? A Rede Globo começa a dizer, todo mundo começou a pintar a casa de rosa, é a nova moda, as casas estão pintando de rosa. Daqui a pouco você não viu ninguém pintar a casa de rosa. Mas você fala assim, poxa, está na moda pintar de rosa. Está na moda, vou pintar a minha. Daqui a pouco todo mundo pintou a casa de rosa. Então são formadores de opinião, são multidões que são manipuladas pela alienação. E a alienação começa desde cedo, desde que no momento que nós nascemos, nós já somos manipulados. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, ok? Então se você está assistindo o curso até aqui, nós já falamos bastante sobre como uma possessão maligna acontece através do governo da mente, a opressão, como o diabo trabalha através do medo, da dúvida, das crises emocionais, dos problemas mentais. Eu falei sobre a diferença da fé e do medo. O assunto foi bem profundo até aqui, mas esse vídeo é um divisor de águas, porque agora o assunto vai aprofundar muito mais. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.